A referência é o livro Filosofia da Caixa Preta, no capítulo A Imagem, de autoria de Willem Flusser. O assunto é imaginação e conceituação tradicionais, capacidades humanas reversíveis de fazer e interpretar imagens e textos tradicionais sobre fenômenos no espaço-tempo x, y, z e t. Dada uma ocorrência no espaço-tempo em 4 dimensões, x, y, z e t, a imaginação é a capacidade de codificar fenômenos de 4 dimensões, como essa ocorrência, em símbolos planos e decodificar as mensagens assim codificadas. A imagem tradicional é uma representação no plano em 2 dimensões x e y. Assim, a imaginação é a capacidade que todos temos de fazer e interpretar imagens. Imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos casos, esse algo está lá fora no espaço-tempo. As imagens são, portanto, resultado do esforço de se abstrair 2 das 4 dimensões espaço-temporais. As imagens são, portanto, resultado do esforço de se abstrair 2 das 4 dimensões espaço-temporais para que se conservem apenas as dimensões do plano. Devem sua origem à capacidade de abstração específica que podemos chamar de imaginação. No entanto, a imaginação tem 2 aspectos. Se de um lado permite abstrair 2 das dimensões dos fenômenos, do outro permite reconstituir as 2 dimensões abstraídas na imagem. Em outros termos, imaginação é a capacidade de codificar fenômenos de 4 dimensões, como os que encontramos no espaço-tempo x, y, z e t, fazendo isso em símbolos planos, e decodificar as mensagens assim codificadas. Imaginação é a capacidade de fazer e decifrar imagens. O fator decisivo no deciframento de imagens é tratar-se de planos. O significado da imagem encontra-se na superfície e pode ser captado por um golpe de vista. Estamos mostrando a figura 2 do capítulo Linguagem, Emoções e Ética nos Afazeres Políticos, do livro Emoções e Linguagem na Educação e na Política, de Humberto Maturana. No entanto, tal método de deciframento produzirá apenas o significado superficial da imagem. Quem quiser aprofundar o significado e restituir as dimensões abstraídas, deve permitir à sua visão vaguear pela superfície da imagem. Tal vaguear pela superfície da imagem é chamado scanning. O traçado do scanning segue a estrutura da imagem, mas também impulsos no íntimo do observador. O significado decifrado por esse método será, pois, resultado de síntese entre 2 intencionalidades, a do emissor e a do receptor. Imagens não são conjuntos de símbolos com significados inequívocos, como são as cifras. Não são denotativas. Imagens oferecem aos seus receptores um espaço interpretativo,
símbolos conotativos. Ao vaguear pela superfície, o olhar vai estabelecendo relações temporais entre os elementos da imagem. Um elemento é visto após o outro. O vaguear do olhar é circular, tende a voltar para contemplar elementos já vistos. O tempo projetado pelo olhar sobre a imagem é o do eterno retorno. O olhar diacroniza a sincronicidade imagética por ciclos. Ao circular pela superfície, o olhar tende a voltar sempre para elementos preferenciais do observador. Tais elementos passam a ser centrais, portadores preferenciais do significado. Desse modo, o olhar vai estabelecendo relações significativas. O tempo que circula e estabelece relações significativas é muito específico. É o tempo de magia. Tempo diferente do linear, o qual estabelece relações causais entre eventos. No tempo linear, o nascer do sol é a causa do canto do galo. No circular, o canto do galo dá significado ao nascer do sol e este dá significado ao canto do galo. Em outros termos, no tempo da magia, um elemento explica o outro e este explica o primeiro. O significado das imagens é o contexto mágico das relações reversíveis. A escrita se funda sobre a capacidade de codificar planos em retas e abstrair todas as dimensões do espaço-tempo, com exceção de uma, a conceituação. Conceituação é a capacidade que todos temos de codificar e interpretar textos. Imaginação e conceituação são capacidades humanas reversíveis. Se funcionar como esperado, a conceituação permite reconstituir a imagem da qual os conceitos são provenientes. Do mesmo modo, a imaginação permite reconstituir a visão da ocorrência no espaço-tempo que corresponde à imagem codificada. Imagens são códigos que traduzem eventos em situações, processos em cenas. Não que as imagens eternizem eventos, elas substituem eventos por situações, processos por cenas. E tal poder mágico inerente à estruturação plana da imagem domina a dialética interna da imagem própria a toda a mediação, e nela se manifesta de forma incomparável. Imagens são mediações entre homem e mundo. O homem existe, isto é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de representar o mundo, mas ao fazê-lo, entrepõem-se entre mundo e homem. Seu propósito é serem mapas do mundo. Mas passam a ser biombos entre o homem e o mundo. O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como significado do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado
como conjunto de cenas. O biombo. Tal inversão da função das imagens é idolatria. Para o idólatra, o homem que vive magicamente, a realidade reflete imagens. Podemos observar hoje de que forma se processa a magicização da vida. As imagens técnicas atualmente onipresentes ilustram a inversão da função imagética e remagicizam a vida. Trata-se da alienação do homem em relação a seus próprios instrumentos. O homem se esquece do motivo pelo qual imagens são produzidas, servirem de instrumentos para orientá-lo no mundo. Imaginação torna-se alucinação. E o homem passa a ser incapaz de decifrar imagens, de reconstituir as dimensões abstraídas. No segundo milênio antes de Cristo, tal alucinação alcançou seu apogeu. Surgiram pessoas empenhadas no relembramento da função originária das imagens, que passaram a rasgá-las a fim de abrir a visão para o mundo concreto escondido pelas imagens. O método do rasgamento consistia em desfiar as superfícies das imagens em linhas e depois alinhar os elementos imagéticos. Eis como foi inventada a escrita linear. Tratava-se de transcodificar o tempo circular em linear, traduzir cenas das imagens em processos dos fenômenos. Surgia assim a consciência histórica, consciência dirigida contra as imagens. A escrita se funda sobre a nova capacidade de codificar planos em retas e abstrair todas as dimensões com exceção de uma, a da conceituação, que permite codificar textos e decifrá-los. Isso mostra que o pensamento conceitual é mais abstrato que o pensamento imaginativo, pois preserva apenas uma das dimensões do espaço-tempo. Ao inventar a escrita, o homem se afastou ainda mais do mundo concreto, quando efetivamente pretendia dele se aproximar. A escrita surge de um passo para aquém das imagens e não de um passo em direção ao mundo. Os textos não significam o mundo diretamente, mas através de imagens rasgadas. Os conceitos não significam fenômenos, mas sim significam ideias. Decifrar textos é descobrir as imagens significadas pelos conceitos. A função dos textos é explicar imagens. A dos conceitos é analisar cenas. Em outros termos, a escrita é a metacódigo da imagem. A relação texto-imagem é fundamental para a compreensão da história do Ocidente. Na Idade Média, assume a forma de luta entre o cristianismo textual e o paganismo imagético. Na Idade Moderna, luta entre a ciência textual e as ideologias imagéticas. A luta, porém, é dialética.
À medida que o cristianismo vai combatendo o paganismo, ele próprio vai absorvendo imagens e se paganizando. À medida que a ciência vai combatendo ideologias, vai ela própria absorvendo imagens e se ideologizando. Por que isso ocorre? Embora textos expliquem imagens a fim de rasgá-las, imagens são capazes de ilustrar textos a fim de remagicizá-los. Graças a tal dialética, imaginação e conceituação que mutuamente se negam, vão mutuamente se reforçando. As imagens se tornam cada vez mais conceituais e os textos cada vez mais imaginativos. Atualmente, o maior poder conceitual reside em certas imagens e o maior poder imaginativo em determinados textos da ciência exata. Desse modo, a hierarquia dos códigos vai se perturbando. Embora os textos sejam metacódigo de imagens, determinadas imagens passam a ser metacódigo de textos. No entanto, a situação se complica ainda mais devido à contradição interna dos textos. São eles mediações tanto quanto são as imagens. Seu propósito é mediar entre homem e imagens. Ocorre, porém, que os textos podem tapar as imagens que pretendem representar algo para o homem. Ele passa a ser incapaz de decifrar textos, não conseguindo reconstruir as imagens abstraídas. Passa a viver não mais para se servir dos textos, mas em função destes. Surge textolatria, tão alucinatória como a idolatria. Exemplo impressionante de textolatria é a fidelidade ao texto, tanto nas ideologias cristã, marxista, etc., quanto nas ciências exatas. Tais textos passam a ser inimagináveis, como é o universo das ciências exatas. Não pode e não deve ser imaginado. No entanto, como são imagens o derradeiro significado dos conceitos, o discurso científico passa a ser composto de conceitos vazios. O universo da ciência torna-se universo vazio. A textolatria assumiu proporções críticas no percurso do século passado. A crise dos textos implica o naufrágio da história toda, que é estritamente processo de recodificação de imagens em conceitos. História é a explicação progressiva de imagens, desmagicização, conceituação. Lá onde os textos não mais significam imagens, nada resta a explicar e a história para. Em tal mundo, explicações passam a ser supérfluas, mundo absurdo, mundo da atualidade. Pois é precisamente em tal mundo que vão sendo inventadas as imagens técnicas, e, em primeiro lugar, as fotografias a fim de ultrapassar a crise dos textos.